Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para me juntar, a outros professores, a vocês, nessa segunda edição da festa literária da nossa escola, Mirtz Wenzzel. Essa festa literária ela tem justamente esse objetivo de difundir, autores que a gente já conhece, outros que nós não conhecemos, e eu, na minha seara de professora de história, eu queria trazer a minha contribuição trazendo esse livro aqui, essa autora para vocês, que é a Chimamanda Ngozi Adichie. Ela se escreve esse livro aqui, O Perigo de uma História Única. Na realidade, isso aqui é a condensação de uma palestra que ela deu, falando sobre a forma como ela conheceu a literatura, os livros, e como ela começou a escrever. E é muito interessante porque, apesar de ser muito pequenininho esse livro, ele traz pra gente uma mensagem muito importante, que é a seguinte, que toda história, ela importa. As nossas histórias, a minha, a sua história, ela importa muito. Por isso é importante a gente ler muito, a gente conhecer os livros, eles abrem pra gente novos horizontes e a gente sempre se inserir na história, Infelizmente, a gente vive num país onde muitas vezes a história é contada por uma perspectiva, um olhar de um pequeno grupo dominante e a maioria fica excluída, E sobre isso, a Chimamanda ela vai falar pra gente o seguinte. Quando ela começou a escrever, ela diz assim, eu escrevia exatamente o tipo de história que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos, de olhos azuis, brincavam na neve, comiam maçãs e falavam muito sobre o tempo e sobre como era bom o sol ter saído. E eu escrevia isso apesar de eu morar na Nigéria. Ela é nigeriana, a Nigéria é um país de um continente africano, e ela vai falar que depois tudo mudou quando ela conheceu então autores africanos. E ela diz assim: eu percebi que pessoas como eu, meninas com pele cor de chocolate, cujo cabelo crespo não formava um rabo de cavalo, também nós podíamos existir na literatura. E eu comecei então a escrever sobre coisas que eu me reconhecia. Eu não sabia que pessoas iguais a mim podiam existir na literatura. O que a descoberta de escritores africanos fez por mim foi isso. Me salvou de ter uma história única, Então, isso é importante, que a gente possa sempre saber que nós fazemos parte da história, que nós podemos mudar a história. Vamos ler, minha gente, Esse livro aqui eu deixo para vocês conhecerem a Chimamanda, essa moça aqui, E depois, então, a gente se vê e vamos trocar experiências sobre os livros que lemos. Um beijo grande para vocês.